Imagine um vento frio que atravessa as paredes da sua alma, deixando para trás um ícone vazio, uma vasta paisagem de silêncio. Essa é a sensação da solidão, não é? Não é apenas a ausência de outros, mas uma presença pesada, um grito silencioso que ressoa dentro de você. Talvez você já tenha sentido essa mordida fria, esse aperto no peito. A sensação de que ninguém realmente compreende a tapeçaria complexa da sua existência. Talvez você tenha se esforçado para preencher esse espaço, para abafar essa voz interna que murmura verdades inconvenientes, buscando refúgio em distrações ou na companhia superficial que nunca satisfaz. Essa dor, essa sensação de estar à deriva em um mar de rostos desconhecidos, não é um sinal de fraqueza. É, na verdade, um portal, um convite sombrio e, paradoxalmente, libertador. Carl Jung nos sussurrou sobre a jornada de individuação, um caminho que, em sua essência, é profundamente solitário, mas que conduz à totalidade do ser. Nietzsche, com sua brutal honestidade, nos desafiou a encontrar nossa própria luz na escuridão, a forjar nosso próprio sentido, onde o mundo oferece apenas vazio e conformidade. A solidão, então, não é apenas um fardo. É o deserto, onde a alma é testada e, se ousar, renasce. E se essa solidão, que você tanto evita, que tanto lhe causa angústia, fosse a sua mestra mais severa e, ao mesmo tempo, a mais honesta? E se, ao invés de fugir dela, você se permitisse abraçar o desconforto de não saber exatamente o que ela quer de você? Sua certeza de que a solidão é apenas uma maldição pode ser a sua própria gaiola. O que aconteceria se tudo o que você aprendeu sobre a solidão estivesse, de alguma forma, errado? Dúvida não é sua inimiga, é seu guia. Ela convida você a olhar para o abismo, não para cair, mas para encontrar os alicerces da sua própria força, a resiliência que reside no seu interior. Neste espaço, vamos desvendar 3 verdades cruéis sobre a solidão. Verdades que podem doer ao serem reveladas, que exigirão que você confronte suas próprias expectativas e medos, mas que, no fim, prometem uma liberdade que nenhuma companhia externa pode oferecer. Prepare-se para verdades não convencionais para uma vida que se recusa a ser não examinada. Vivemos em um mundo que incessantemente nos convoca à conexão, não é? Um mundo que parece temer o vazio, o silêncio, a ausência de um outro. Mas e se essa busca compulsória por comunidade, essa falácia da interdependência saudável, fosse, na verdade, uma armadilha sutil, uma fuga de si mesmo? Nietzsche, com sua visão penetrante da moralidade do rebanho, já nos alertava para o perigo de nos perdermos na massa, de adotarmos valores que não são nossos apenas para satisfazer uma necessidade superficial de pertencimento. Essa narrativa popular que demoniza o isolamento, que nos faz sentir culpados por buscar a própria companhia, aprisiona-nos na busca incessante por validação externa, impedindo-nos de, verdadeiramente, tornar-nos quem somos. Nossos cérebros, seduzidos pelo vício em dopamina social das curtidas e interações, tornam-se intolerantes ao silêncio, a quietude que a profundidade e a introspecção exigem. Fugimos do espelho da solidão porque ele nos mostra o que somos, não o que aparentamos ser para o mundo. Vestimos a máscara do eu social, um disfarce confortável, mas que suprime nosso self autêntico. E a solidão, então, se apresenta como um espelho implacável, revelando as rachaduras e as verdades que escondemos. É no silêncio que a voz interior, muitas vezes abafada pelo ruído do mundo, pode finalmente ser ouvida. O desafio socrático do autoexame exige essa ausência de ruído externo, essa pausa para que as perguntas que realmente importam, quem sou eu além das minhas máscaras? O que realmente desejo? Quais são as minhas próprias verdades? Possam emergir. A felicidade constante da multidão pode ser apenas uma fuga, um atordoamento que nos impede de mergulhar na autodescoberta. Cultivar a solidão produtiva é um ato de desobediência intelectual, uma rebelião contra a tirania da conexão constante. É um convite a abraçar o desconforto de não saber, a permitir que a dúvida seja sua guia em vez de sua inimiga. Sua certeza de que precisa estar sempre conectado é a sua gaiola. O que aconteceria se você parasse de fugir de si mesmo e permitisse que a solidão se tornasse um caminho para a clareza e a criatividade, um espaço para descobrir verdades não convencionais para uma vida que se recusa a ser não examinada? A solidão, muitas vezes, é vista como um atestado de falha, não é? Como se a ausência de companhia fosse uma prova de que algo está errado conosco. Mas o que se esconde por trás desse medo do vazio interno? Não seria a fuga da responsabilidade pela própria existência, um reflexo doloroso de nossa dependência emocional e intelectual? É mais confortável buscar no outro a completude, a ilusão de uma alma gêmea que preencherá todas as lacunas, uma projeção que nos impede de alcançar a inteireza individual. Essa é a primeira verdade cruel. A solidão não é um defeito, mas o teste brutal da sua autossuficiência existencial. Nietzsche, em sua visão do homem forte, não via a solidão como
uma maldição, mas como a forja da vontade de potência, o cadinho onde a força e a individualidade são desenvolvidas ao suportar a Salatut. É no deserto da alma que o indivíduo se confronta com sua própria essência, despido das expectativas e validações alheias. É ali que a verdadeira autonomia floresce. Os estoicos, por sua vez, nos ensinavam sobre o exercício da independência, a construção de uma cidadela interior inatacável. Cultivar a autossuficiência emocional significa entender que a paz não depende de outros, que a sua felicidade não é refém das presenças ou ausências externas. É a convicção de que você pode ser seu próprio universo, uma fonte inesgotável de sentido e propósito, independentemente do que o mundo lá fora ofereça ou retire. Aceitar esse fardo glorioso de ser seu próprio universo é o preço da liberdade. É abraçar a solidão não como uma sentença, mas como a condição intrínseca para a autarquia, para o domínio sobre si mesmo. Sua certeza de que precisa de alguém para ser completo é a sua gaiola. O que aconteceria se você percebesse que a solidão é, na verdade, a escola onde você aprende a se bastar, a encontrar verdades não convencionais para uma vida que se recusa a ser não examinada? Você já parou para pensar em como o ruído do coletivo pode ser uma forma sutil de censura? Em meio a opiniões, expectativas e verdades aceitas pela maioria, internalizamos crenças de grupo e, sem perceber, silenciamos nossa própria voz. Nossas verdades mais confrontadoras é a terceira verdade cruel sobre a solidão. Só nela você encontrará suas verdades mais duras, aquelas que o mundo lá fora se esforça para abafar. A solidão atua como uma lente implacável, uma ferramenta de desconstrução de dogmas. Ela nos força a romper com a validação social, a questionar o que sempre nos foi imposto como inquestionável. É a filosofia do desconforto em sua forma mais pura, convidando você a abraçar a dúvida como sua guia e não sua inimiga. O que aconteceria se tudo o que você aceitou como verdade fosse apenas uma ilusão coletiva, desmoronando no silêncio da sua própria companhia? É nesse espaço desprotegido que ocorre o confronto com a sombra junguiana. A solidão revela seus demônios internos, aqueles aspectos reprimidos, medos e inseguranças que você escondeu sob a luz das interações sociais. É um encontro brutal, mas essencial para a individuação, para se tornar a pessoa completa que você está destinado a ser. Sem o barulho externo, não há para onde fugir de si mesmo, e é aí que a verdadeira cura e a autodescoberta começam. Pense no método cartesiano da dúvida Radaka. Para reconstruir o conhecimento do zero, Descartes precisou de um isolamento intelectual profundo, um espaço onde pudesse questionar cada certeza. A solidão oferece essa mesma oportunidade. A chance de desmantelar velhas estruturas mentais e emocionais, de reconstruir seu universo interno sobre alicerces mais autênticos e sólidos. Sua certeza é sua gaiola. A iluminação solitária é o preço do olhar que vê além da ilusão. É descobrir verdades profundas e transformadoras na ausência de pressões externas, na quietude que permite a clareza. Não é um caminho fácil, pois exige que você tolere o desconforto de não saber, de se sentir perdido antes de se encontrar. Mas são essas verdades não convencionais, forjadas na solidão, que pavimentam o caminho para uma vida que se recusa a ser não examinada. Somos condicionados a temer o isolamento, a ver o eremita moderno com desconfiança, não é? A sociedade distorce a imagem do gênio solitário, pintando a solidão como fraqueza ou excentricidade. Mas e se fugir da multidão não fosse uma falha, mas a estratégia ancestral dos grandes pensadores para o poder interior? Essa é a quarta verdade cruel. O isolamento voluntário é um laboratório para a mente, um refúgio onde as ideias nascem e a autodisciplina floresce. Pense nos estoicos e nos cínicos. Eles buscavam a sabedoria longe do ruído, praticando o afastamento para focar na autodisciplina e na verdade. Eles compreendiam que a mente, para alcançar sua plenitude, precisa de pausas do incessante fluxo de informações e interações sociais. É nesse retiro que a concentração profunda se torna possível, permitindo a articulação de pensamentos complexos, a gestação de insights que transformam a si e ao mundo. A solidão oferece um palco singular para o diálogo interno platônico. É em sua própria mente, na ausência de vozes externas, que múltiplas perspectivas podem convergir, debater e sintetizar-se em novas compreensões. É o espaço onde você pode questionar suas próprias suposições, desafiar seus preconceitos e construir um conhecimento mais sólido e autêntico. A dúvida não é sua inimiga, é sua guia nesse processo. O legado dos solitários ecoa através da história da filosofia, de Descartes a Nietzsche, de Schopenhauer a Camus. Grandes mentes moldaram o pensamento humano em momentos de profundo isolamento. Eles não fugiam da solidão, eles a abraçavam como uma oportunidade, um campo fértil para contribuições significativas. Eles sabiam que a clareza e a profundidade exigem um certo afastamento do barulho do mundo. Sua certeza de que a
companhia constante é essencial para a criatividade. Pode ser a sua gaiola. O que aconteceria se você permitisse que o silêncio e o isolamento se tornassem seus aliados mais poderosos? Um caminho para verdades não convencionais para uma vida que se recusa a ser não examinada. O poder interior não se encontra na validação externa, mas na capacidade de se bastar, de florescer em sua própria companhia. A solidão nos confronta com o problema existencial mais profundo. A falta de sentido é no silêncio, quando as vozes do mundo se calam, que essa crise se manifesta mais intensamente. Você já sentiu esse vazio, essa ausência de um propósito claro, não é? É como se o chão sob seus pés desaparecesse, e você se visse à deriva em um mar de incertezas. Essa é a quinta verdade cruel. A solidão é o vazio criativo, a tela em branco onde você é forçado a construir seu próprio sentido, onde ninguém mais vê. Sartre nos falou sobre o desespero da liberdade, a angústia de confrontar a total responsabilidade por nossas escolhas. Não há um manual, um propósito pré-fabricado esperando por você. A solidão da escolha autêntica é precisamente isso. O momento em que você percebe que é o único arquiteto do seu significado. Ninguém virá salvá-lo dessa tarefa. Sua certeza de que o sentido da vida está lá fora, esperando para ser descoberto. É a sua gaiola que Kierkegaard nos convidou a um salto de fé, um ato profundamente individual, forjado no isolamento. É na solidão que você constrói seus valores pessoais, não baseados no que a sociedade dita, mas no que ecoa em sua própria alma. É um ato de coragem, de rebeldia, de afirmar sua própria bússola moral em um mundo que prefere a conformidade. Dúvida não é sua inimiga, é seu guia nesse salto. Essa solidão, esse vazio, pode ser transformado em uma tela. O ritual do olhar interior é uma técnica de introspecção que permite preencher esse espaço com observação, com a criação de sentido que brota de dentro. É como um artista olhando para uma tela em branco, não com medo, mas com a expectativa de criar algo único e profundamente pessoal. O que aconteceria se você permitisse que esse vazio se tornasse o berço da sua maior criação? Camus nos presenteou com o legado de Sísifo, o herói que, condenado a empurrar uma rocha montanha acima para sempre, encontra sua alegria e propósito na própria repetição, no abraçar do absurdo da existência. A solidão nos ensina essa mesma rebelião, encontrar alegria não na ausência de dor ou na presença de outros, mas na força interior de continuar, de criar sentido, onde o mundo oferece apenas o vazio. São verdades não convencionais para uma vida que se recusa a ser não examinada. Percorremos juntos um caminho árduo, desvendando verdades cruéis que a sociedade se esforça para esconder. Vemos que a busca incessante por conexão pode ser uma armadilha, uma fuga de si mesmo, onde o ruído externo abafa a voz interior. Compreendemos que a solidão não é uma falha, mas o teste brutal da sua autossuficiência existencial, a forja onde a vontade de potência é temperada, e, por fim, encaramos a solidão como a lente implacável que revela suas verdades mais duras, desconstruindo dogmas e confrontando a sombra junguiana em você. Abraçar a solidão não é desistir do mundo, nem se afastar para sempre, é, na verdade, preparar-se para ele com uma autenticidade e uma força interior que poucos conhecem. É a jornada de individuação sobre a qual Carl Jung nos falou, um processo solitário, mas essencial para que você se torne um ser completo e único, integrando todos os aspectos do seu eu, luz e sombra. É uma tapeçaria rica e verdadeira. Você não está fugindo, está se fortalecendo. A solidão é um portal, não para o vazio que você temia, mas para o universo denso e complexo que reside dentro de você. É o lugar onde você aprende a se bastar, a construir seu próprio sentido, a encontrar a clareza e a criatividade que a multidão jamais poderia oferecer. Ela te presenteia com verdades não convencionais para uma vida que se recusa a ser não examinada. Permita que essa nova compreensão transforme o medo da solidão em uma fonte inesgotável de poder e discernimento. Use o silêncio para ouvir sua própria bússola, o isolamento para cultivar sua vontade e o vazio para criar seu próprio significado. Sua certeza de que precisa de validação externa é a sua gaiola. O que aconteceria se você a derrubasse? Você tem coragem de se conhecer na escuridão da sua própria companhia e retornar mais forte?